o dízimo no Evangelho de Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 15 e 16, disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Observem que o Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho, para que crendo recebamos a salvação. Vejamos 1 Coríntios 15, 1 e 2. Que diz: Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Esse foi o propósito do Senhor, ao oferecer o seu sangue em sacrifício vivo. E onde está a ordenança para o dízimo, senão no Antigo Testamento? Por que então o homem persiste em pregar e manter as ordenanças da lei, que sucumbiu, que não é mais para nós praticarmos? Entender assim é mutilar o Evangelho de Cristo, é sobrecarregando as ovelhas do pesado fardo que Cristo levou sobre si. No Evangelho de Cristo, ele nos ensina a fazer caridade, nos ensina a orar, a jejuar. Vejamos Mateus 6, 1 e 18 ao 18. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres a esmola, não saibas a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o Pai que vê em segredo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e poder e glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens nas suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não aparecerás aos homens que jejuam, mas teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Amém. É uma infinidade de outros ensinamentos, porém nas duas únicas vezes que ele referiu-se aos dízimos foi com censura. Vejamos Mateus 23, 23, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais o hortelã, o coentro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Alguém poderá considerar que Jesus ordenou que dizimássemos, que dessemos o dízimo, porque ele disse: deveis fazer estas coisas. Vamos buscar entendimento espiritual na palavra do Mestre. Jesus era um judeu, nascido sob a lei. Você vê isso lá em Gálatas, no capítulo 4, que diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Portanto, viveu Jesus segundo a lei de Moisés, reconhecendo-a, e dessa forma, pela responsabilidade de cumprir a lei. Vejamos outra passagem de Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 18. Vamos ver. Disse Jesus: Não cuideis que vim abolir a lei e os profetas.
mas vim para cumpri-la. E nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E verdadeiramente ele cumpriu a lei. Foi circuncidado ao 8º dia, foi apresentado na sinagoga, assumiu o seu sacerdócio aos 30 anos, como está escrito em Números no capítulo 4, no verso 47. Vejamos o que diz. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Vejamos que o Senhor ele viveu segundo a lei e cumpriu todos os rituais da lei. Como nós podemos ver que ele curou o leproso e depois mandou apresentar ao sacerdote a oferta que Moisés ordenou. Veja em Mateus 8,4. Disse então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. O Senhor Jesus cumpriu outras formalidades cerimoniais da lei. Porém, quando Cristo rendeu o seu espírito a Deus, em Mateus 23, 50 e 51, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Então, passamos a viver pela graça do Senhor Jesus, encerrando-se ali toda a ordenança da lei de Moisés, sendo introduzido um novo testamento, o Evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. O que precisamos entender, de vez por todas, que Cristo não veio ensinar os judeus a viverem bem a prática da antiga aliança. Ele disse: um novo mandamento vos dou, João 13,34. E se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas, no capítulo 2, no verso 21, está escrito. Em Mateus 5,20 diz o Senhor Jesus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Observe que o Senhor Jesus Cristo mandou justamente os escribas e fariseus. Ele mandou que eles cumprissem a lei, os quais o Senhor sempre tratava por hipócritas e falsos, que cumprissem a lei de Moisés, lei que ordenava o dízimo. Nós, porém, para herdarmos o reino dos céus, não podemos de forma alguma voltar ao ritual da lei mosaica, como faziam os escribas e fariseus, com hipocrisia. Mas precisamos exceder essa lei, ou seja, ser superior aos fariseus, a qual foi por Cristo abolida. O amor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo excede a lei de Moisés e excede todo o entendimento humano. Segunda vez que o Senhor Jesus referiu-se ao dízimo foi na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, 9 até o 14. Outra vez censurou os dizimistas. Tomou como exemplo um homem religioso que jejuava 2 vezes por semana e dizia ser dizimista fiel, porém exaltava a si mesmo e humilhava um pecador que suplicava a misericórdia do Senhor. Isso acontece hoje exatamente da mesma forma. Muitos ainda exaltam-se dizendo: eu sou dizimista fiel. Mas nessa narrativa alegórica, o Senhor Jesus Cristo exemplificou que no Evangelho não há galardão para os dizimistas fiéis. Ao contrário, Jesus sempre os censurou, devido à hipocrisia. A abolição dos dízimos. Vamos ver isso em Hebreus no capítulo 7 e verso 5, que diz: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Observe, a palavra afirma que Moisés deu uma lei ao seu povo, a qual é direcionada aos filhos de Levi, especificamente aos que recebem o sacerdócio para trabalhar na tenda da congregação, os quais têm ordem segundo a lei de receber os dízimos dos seus irmãos. Agora note o relato do versículo 11, Hebreus 7:11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade se havia logo de entrar outro sacerdote, se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, referindo-se a Jesus Cristo, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? A menção a Moisés, a qual introduziu a lei ao povo, Hebreus 7, verso 12 diz: porque mudou-se o sacerdócio. Necessariamente se faz também mudança na lei. Meditando no texto acima, especificadamente nesses versículos, onde a palavra do Senhor assegura que os sacerdotes levíticos recebiam os dízimos segundo a lei, Hebreus 7,5, porque através deles, os sacerdotes levíticos, o povo recebeu a lei, Hebreus 7,11.
Mudando-se o sacerdócio, olha, veja bem, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Se mudou o sacerdote, mudou também a lei. Hebreus 7, 12. Porque diz, porque se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pelo qual o povo recebeu a lei, qual necessidade do Senhor enviar outro sacerdote? Que necessidade? A palavra não deixa sombra de dúvida que não só o dízimo, mas também toda a lei de Moisés foi por Cristo abolida. Mudou o sacerdócio, necessariamente se faz mudança na lei. Se hoje usarmos essa lei, que fora direcionada especificadamente aos filhos de Levi, aos quais receberam o sacerdócio do Senhor Deus, e aplicada ao povo hoje, isso se torna ilegítimo, porque os pastores de hoje não são sacerdotes levitas. E Jesus afirmou que a lei e os profetas duraram até João. Está escrito lá em Lucas 16, 16. Mudou-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Hebreus 7, 12. Portanto, apenas esses 3 versículos, o 5, o 11 e o 12 do capítulo 7 da carta aos Hebreus, seria suficiente para entendermos a abolição de toda a lei e não falarmos mais em obras mortas como o dízimo na era da graça do Senhor Jesus Cristo. Estaria totalmente descartado. Concluindo, no Evangelho de Cristo não há ordenança para se tomar dízimo ou para se cumprir qualquer outro rito da lei. Jesus nos deu um novo mandamento. Mandou pregar o seu Evangelho, ordenou amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é, com caridade. Não estipulou percentual ou limite. Em Mateus 10, 42, o Senhor mandou dar pelo menos um copo de água fria. Para o mancebo rico, ele mandou vender tudo e dar aos pobres. Mateus 19, 21, quando Zaqueu lhes disse que daria até a metade dos seus bens aos pobres, ele não confirmou a necessidade desse procedimento. Em Lucas 19, 8 e 9. Disse apenas, Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Muitos saem em defesa do dízimo, afirmando que o dízimo é bíblico, em Números 18, 21 e 26. Certamente como também é bíblico a circuncisão, em Gênesis 17, 23 e 27. O sacrifício de animais em holocausto, Levítico capítulo 1 até do 6, do 8 até o 13º, a santificação do sábado, Levítico 23, 3, o apedrejar adúlteros, Levítico 20, 10 e Deuteronômio 22, 22, etc. É bíblico, mas pela ordenança da lei, que Moisés introduziu ao povo. Então, por que hoje cumprem a lei porque hoje eles não cumprem a lei na realidade na sua totalidade? Ao invés de optarem exclusivamente pelo dízimo, querem o dízimo porque é renda garantida e certa todos os meses para as suas instituições. O problema da maioria dos cristãos é não conseguirem distinguir, separar a antiga aliança da nova aliança. Continua ainda praticando rituais, ensinos da antiga aliança. Com isso, misturando a antiga aliança com a nova aliança. Porém, hoje, qualquer esforço para voltar à lei de Moisés, que Cristo desfez na cruz, na verdade é anular o sacrifício do Cordeiro de Deus. É reconstruir o muro que foi derrubado por ele, como está escrito em Efésios, no capítulo 2, do 13 ao 15. Apocalipse 5, 9 diz, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas e povos e nações. Portanto, irmãos, o preço pela nossa salvação, o Senhor Jesus Cristo já pagou o mais alto preço com seu sangue inocente na cruz. O Senhor ainda alerta, fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Está escrito em 1 Coríntios 7, 23. O dízimo hoje é remanescente por razões óbvias. Primeiramente, pela contribuição dos que arcam com a pesada carga tributária. Outra presunção vem por parte dos que, beneficiados pelos dízimos, esses incorrem no erro pela ausência do entendimento espiritual da palavra de Deus, não diferenciando a lei de Moisés feita nas ordenanças simbólicas e rituais com a graça e a verdade do Senhor Jesus Cristo, ou mesmo consciente da abolição dessa prática. Assumem o risco dolosamente na desobediência à palavra do Senhor. Porém, seja
por uma ou por outra maneira, o homem querendo ou não, aceitando ou não, o dízimo como toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, foi por Cristo abolido pela aspersão do seu sangue na cruz do Calvário. Lucas 16:16, Romanos 10:4, Efésios 2:15, 2 Coríntios 3:14, Hebreus 7:12, 18 até 18:19, Gálatas 5:14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe, meus amados irmãos e irmãs, que possam entender que temos que fazer uma separação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento consiste em práticas, em rituais, em cerimoniais que eram feitos pelo povo judeu, que eram feitos pelos judeus. Notem bem, prestem atenção, todo o Velho Testamento alude, faz referência à história daquele povo, daquela nação judaica. Hoje nós somos a igreja gentílica, a igreja dos gentios, a igreja do povo de Deus. Nós somos simplesmente pessoas que não temos nenhum vínculo cultural ou religioso com aquele povo judeu. Nós vivemos segundo a nova aliança de Cristo, segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não mais segundo a lei de Moisés, porque a lei de Moisés foi para os judeus. Na realidade, não que a lei tenha sido anulada, a lei ainda existe, só que dentro do nosso coração, porque na lei dizia, não adulterarás. Na lei de Cristo diz, se você olhar com intenção maldosa em uma mulher, já cometeu adultério. Então a lei ela existe, só que é aplicada ao coração. Hoje Cristo nos faz cumprir a lei, porque a lei está dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado, e a lei é aquilo que nos adverte para o erro. Então, voltando para a questão do dízimo, hoje, meus irmãos, o mandamento das Escrituras é cada um contribua, do Evangelho é cada um contribua, segundo Deus propôs no seu coração. Que Deus os abençoe e que o Senhor possa te iluminar, para que você possa entender o que é a graça de Cristo, o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor seja com todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos